João Pedro e hoje vou apresentar o tema da descolonização dos conflitos asiáticos. Para começar, precisamos entender o que significa descolonização. Esse termo se refere ao processo em que países que eram colônias de potências europeias conquistaram a sua independência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. A guerra enfraqueceu países como Inglaterra, França, Holanda e Portugal, que antes tinham um enorme poder sobre essas colônias, na Ásia e na África. Esses países não tinham mais recursos e nem força política suficiente para manter o controle sobre territórios tão distantes, além de enfrentarem pressões internas e críticas internacionais sobre o colonialismo. Ao mesmo tempo, os povos colonizados começaram a se organizar em movimentos nacionalistas. Surgiram líderes carismáticos e movimentos populares que exigiam autonomia e o fim da dominação estrangeira. Alguns exemplos de líderes incluem Mahatma Gandhi, na Índia, que defendia a independência através da resistência pacífica, Ho Chi Minh, no Vietnã, que liderou a luta contra a França, e Sukarno, na Indonésia, que proclamou a independência contra os holandeses. Esses movimentos tinham diferentes formas de atuação. Alguns usaram a diplomacia e negociação pacífica, enquanto outros recorreram à resistência armada. Outro fator importante foi a criação da ONU em 1945, que defendia a ideia de autodeterminação dos povos, ou seja, o direito de cada nação decidir seu próprio futuro sem interferência externa. O princípio de autodeterminação ganhou força principalmente entre países colonizados que buscavam legitimar suas lutas por independência perante a comunidade internacional. Esse contexto abriu espaço para uma série de independências, mas também trouxe consigo conflitos profundos, muitas vezes baseados em rivalidades religiosas, étnicas ou territoriais. Um dos exemplos mais marcantes aconteceu em 47, com a partilha da Índia, a região que era colônia britânica que foi dividida em dois países, a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Essa divisão provocou a migração em massa, com cerca de 14 a 16 milhões de pessoas se deslocando de um país para outro em busca de segurança. Estima-se que entre 200 mil e 2 milhões de pessoas tenham morrido em episódios de violência extrema durante essa migração, incluindo massacres e assassinatos motivados por questões religiosas. Além disso, a partilha deixou problemas territoriais não resolvidos, especialmente na região da Caxemira, que até hoje é motivo de tensões e conflitos armados entre a Índia e o Paquistão. Outro conflito importante foi a Guerra do Vietnã. Inicialmente, essa guerra começou com uma luta do povo vietnamita contra a dominação francesa, que queria manter sua colônia na região. Quando os Estados Unidos se envolveram, o conflito se transformou em uma guerra internacional dentro do contexto da Guerra Fria, onde a ideologia comunista e capitalista se confrontavam diretamente. A guerra durou décadas e deixou milhões de mortos. Estima-se que entre 2 a 3 milhões de vietnamitas e mais de 58 mil soldados americanos tenham perdido a vida. A guerra destruiu a infraestrutura, gerou refugiados e provocou traumas duradouros na população. Hoje o Vietnã conseguiu se unificar e reconstruir sua economia, mas a guerra permanece como um exemplo dramático do impacto da luta contra potências estrangeiras. Também não podemos esquecer a criação do Estado de Israel em 1948. Esse processo de independência provocou uma série de guerras entre Israel e países árabes vizinhos, além de intensificar o conflito direto com os palestinos. A questão palestina se tornou um dos temas mais complexos e delicados das relações internacionais, envolvendo deslocamento de populações, disputas territoriais e tensões religiosas que se estendem até os dias atuais. Mais de 700 mil palestinos se tornaram refugiados após a criação de Israel, e até hoje a região enfrenta episódios de violência e negociações diplomáticas que frequentemente fracassam. Esses processos de independência transformaram completamente a geopolítica mundial. Novos países surgiram, aumentando o número de nações independentes dentro da ONU e reforçando a ideia de soberania nacional. No entanto, muitos desses países recém-independentes acabaram entrando na disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, transformando a Ásia em um verdadeiro campo de batalha ideológico, político e militar. E além disso, fronteiras mal divididas, rivalidades étnicas e religiosas deixaram marcas profundas, gerando conflitos internos e externos que ainda repercutem no cenário global. Quando nós olhamos para os dias de hoje, percebemos como esses reflexos permanecem vivos. A Índia e o Paquistão continuam disputando a região da Caxemira, e essa rivalidade é ainda mais preocupante porque ambos os países possuem armas nucleares, aumentando o risco de uma escalada militar. O Vietnã, após décadas de reconstrução, se tornou um país emergente com uma economia em crescimento acelerado, mostrando a capacidade de recuperação de nações que enfrentam conflitos intensos. Já o conflito entre Israel e Palestina permanece sem solução, com episódios de violência periódicos
que afetam não apenas o Oriente Médio, mas também a política internacional de forma ampla, envolvendo alianças, sanções e mediações internacionais. Além desses exemplos principais, é importante lembrar que a descolonização também influenciou outros países asiáticos. A Indonésia conquistou sua independência da Holanda em 1949, após uma luta intensa marcada por guerrilhas e negociações diplomáticas. A Malásia se tornou independente em 1957, mas também enfrentou conflitos internos relacionados à diversidade étnica e religiosa do país. As Filipinas, por sua vez, receberam independência dos Estados Unidos em 1946, enfrentando desafios para consolidar a democracia e reconstruir a economia após a Segunda Guerra Mundial. Cada processo de independência teve características próprias, mas todos deixaram lições sobre a importância da autodeterminação e os desafios de construir um Estado soberano após anos de dominação estrangeira. Em resumo, a descolonização foi um processo fundamental para a formação do mundo moderno. Ela deu origem a novos países, fortaleceu o direito dos povos à liberdade e abriu o caminho para a autodeterminação nacional. Porém, também deixou cicatrizes profundas, conflitos territoriais, rivalidades religiosas e disputas políticas que ainda influenciam a política global e a segurança internacional. Compreender esses processos é essencial para entender os desafios que o mundo contemporâneo enfrenta e a importância de buscar soluções diplomáticas para conflitos históricos. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar esse joinha, se inscrever no canal, ou não, é você que decide. Mas você seria uma pessoa muito legal se você fizesse isso, quebrasse esse galho pra mim aqui e dar aquela ajuda. Até a próxima, tchau!